Glória a Deus. Queridos irmãos, nós, na quarta-feira passada, falamos com os irmãos sobre um tema. E eu gostaria hoje de voltar a esse mesmo tema a respeito da identificação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Na meditação de hoje eu coloquei como título 7 práticas para medir homens de Deus e mulheres de Deus. O nosso texto está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 11. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Que diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém? Um segundo texto, irmãos, algumas páginas à frente, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O melhor, versículo 14. Que nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Senhor, os nossos corações estão abertos. A nossa alma está receptiva para receber a Tua palavra, insubstituível. Não há nada, nenhuma ciência, letra ou conhecimento humano que possa substituir a Tua palavra. Nós somos aqueles famintos pela palavra que foi profetizado no Antigo Testamento, que se assentariam uma nova nação, escolhida dentre as nações da terra, que se assentaria para ouvir a instrução da doutrina. Então, Senhor, cumpra-se em nós essa profecia uma vez mais nesta noite, quando voluntariamente nos propomos a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como disse aos irmãos, esta mensagem é continuidade da mensagem de quarta-feira passada com o título O Homem de Deus, que pode ser acessada em nossas plataformas. E nós vamos começar com algumas perguntas que servem tanto para que nós nos examinemos a nós mesmos, como também para que nós
examinemos aqueles que se aproximam de nós. O coração, só o Espírito Santo pode prescrutar e ler as intenções do coração. Mas, quando a pessoa fala, escreve, sorri, olha, senta, levanta, caminha, nós podemos fazer uma leitura daquilo que está no coração, porque pelos frutos os conhecereis. É certo que o Espírito de Deus pode nos dar uma revelação daquilo que está no coração de alguém. Porém, eu estou falando de sinais que permitem que nós examinemos aqueles que se aproximam de nós. E nós temos a responsabilidade de examinar aqueles que se aproximam de nós na condição de homem ou mulher de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, e versículo 1, ele diz que nós devemos examinar ou provar se os espíritos são de Deus. E ele disse: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O livro de Jó, irmãos, no capítulo 4, a partir do versículo 12, relata um caso que eu achei muito enigmático, um caso muito interessante, em que um espírito misterioso apareceu para Elifaz, o amigo de Jó, numa visão um tanto estranha, ou um sonho, trazendo uma falsa doutrina. E ele recebeu essa falsa doutrina como uma revelação divina, corroborando com um ponto de vista que ele tinha, e que era um ponto de vista teológico, entre aspas, teológico, de que o sofrimento era resultado de pecado. Às vezes é, mas nem sempre. Nem todo sofrimento é resultado de pecado. E Elifaz chegou à conclusão de que o sofrimento de Jó era o resultado do seu pecado. E como nós sabemos, isso daí é uma falsa doutrina. Porém, ele teve durante a noite aquele sonho ou aquela revelação, e ele achou que era uma revelação divina. No livro de Jó, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler para que nós entendamos isso muito bem. Porque eu já vi pessoas pregando nesse texto, repetindo as palavras da falsa doutrina. Nós precisamos ler a Bíblia com sabedoria, com inteligência. Veja os irmãos, como isso aconteceu. O relato dele.
porque está entre aspas. São as palavras que ele falou. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Agora o Espírito vai falar com ele. Pode um mortal ser justo diante de Deus? É o Espírito, esse vulto falando com ele. Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Que coisa tremenda! E nós precisamos saber que essas palavras são palavras de um Espírito. Que não era um Espírito vindo de Deus, da parte de Deus. Porque aqueles aos quais anjos apareceram em sonho ou em visões, eles não ficaram aterrorizados por causa da feiura daquele vulto. E a mensagem aqui é uma falsa doutrina. E como eu disse para os irmãos, eu já vi gente pregando aqui como se fosse uma doutrina de Deus, quando na realidade é uma falsa doutrina. Talvez por desconhecimento, por negligência, porque o homem de Deus, ele precisa estar preparado para manejar a palavra. Ele não precisa ter diploma, ele precisa apenas saber ler e razoavelmente interpretar um texto, mas eu tenho convicção que se a sua leitura for pouca, o Espírito Santo vai lhe dar capacidade para compreender, mesmo não sabendo diferenciar ponto, vírgula, não sabendo fazer exegese ou qualquer outra interpretação de texto. O Espírito de Deus dá sabedoria para aquele que busca. Então, se pregou errado, não é só simplicidade, é desleixo, é desconhecimento. Não porque o conhecimento não lhe estivesse acessível, porque aquele que tem falta de sabedoria tem acesso diante do trono de Deus e ser-lhe dada sabedoria. Então, irmãos, é responsabilidade nossa como crentes, e ainda maior como líderes de um departamento, de uma classe de escola dominical, de uma congregação, examinar se os espíritos são de Deus
ou não, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, ele diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Nós temos uma responsabilidade sagrada, nós temos um dever: julgar as profecias. E aqui, nesta igreja, os profetas que não quiserem ter as suas profecias julgadas pelos ministros da palavra de Deus, homens abalizados da fé, na palavra, não profetizem aqui. Nós só queremos profecias aqui de profetas humildes, que profetizem e depois chame os anciãos da igreja e digam a eles: julgue a minha profecia. E os anciãos vão pegar a palavra e vão buscar a revelação do Espírito Santo e vão falar: essa profecia está aprovada, ou essa profecia está reprovada. É uma responsabilidade, um dever que nós temos: julgar as profecias, provar os espíritos para saber se são de Deus ou não, examinar as doutrinas para determinar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, se é de Deus ou se não é de Deus. Porque pode ser da boa vontade de alguém, ou da má vontade, pode ser do espírito do homem, ou o que é pior, do espíritos, ou dos espíritos de demônios. A sã doutrina deve ser aceita, retida. Agora, a falsa doutrina deve ser negada e rejeitada. Em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus falou aos crentes da igreja de Tiatira, na carta que ele escreveu ao anjo da igreja de Tiatira, no versículo 20, ele chamou a atenção, porque o pastor daquela igreja tolerou que uma mulher chamada Jezabel, o mesmo nome daquela Jezabel do Antigo Testamento, agora essa Jezabel do Apocalipse, que se declarava profetisa, levasse os servos de Deus para o mau caminho. E no versículo 24, o Senhor Jesus elogiou aqueles que se agarraram à verdade, versículo 24, e no versículo 25, ele disse: tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Em Tito capítulo 1, versículo 9, 8 e 9, na verdade, Paulo descreve a conduta do presbítero como um homem que, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que contradizem, além daquelas qualidades elencadas no versículo 8, que o bispo, pastor, presbítero, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e que deve ter domínio próprio de si mesmo. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa responsabilidade
é clara: apegar ao que é verdadeiro e devemos negar e rejeitar o que for falso. E é uma palavra que Paulo usa em Gálatas capítulo 1 e versículo 8 para uma situação assim, que é anátema. Anátema. Do grego anátema, coisa posta de lado. Significa excomungado, execrado, maldito, reprovado, de forma enérgica, entregue à destruição. E Paulo diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja reprovado, seja anátema, seja repreendido energicamente. Então, meus amados irmãos, a igreja, ela deve acolher e honrar aqueles que ensinam a sã doutrina. A Bíblia diz que eles são dignos de dupla honra, são dignos de duplo salário, e repreender energicamente, nesse nível de anátema, aqueles que não o fazem assim, corrigindo-os publicamente. O pastor, o presbítero, o dirigente de uma igreja, de uma congregação, tem a obrigação, tem um dever de usar a sua autoridade espiritual para corrigi-los, para afastá-los. E caso eles não acatem a correção e se endireitem e se arrependam e se emendem, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que a igreja deve rejeitá-los, removendo tais pessoas do seu meio e neutralizando a influência dessas pessoas na igreja. Versículo 9, Paulo diz na outra carta: já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem comam com alguém assim. Por favor, guarde a palavra maldizente, que nós vamos precisar dela depois. Agora, irmãos, como eu posso saber que se alguém se aproxima de mim e que me saúda com a paz do Senhor e que fala em nome de Deus, como eu posso saber se esse homem é um homem de Deus? Se essa mulher é uma mulher de Deus ou não? Porque, em tese, pode ser que alguém pense que está falando em nome de Deus. Ele é honesto, mas ele é equivocado, porque as suas palavras são palavras carnais e não palavras espirituais. São palavras do seu próprio pensamento. Como disse, é o espírito do homem que está falando, e não o Espírito de Deus. E como falei para os irmãos, o que é pior, pode ser um espírito maligno que esteja falando pela boca daquela pessoa.
vamos pegar aquela palavra que nós guardamos, maldizentes, e vamos olhar para o sinônimo de maldizente. 5 sinônimos de maldizente. Número 1, difamador, malíngua, maledicente, malético, praguento. A palavra maldizente aparece também nas seguintes entradas: crítico, linguarudo, viperino. Agora, como que nós vamos saber se alguém pode ser enquadrado ou enquadrada nessa condição ou não? A palavra de Deus explica como fazer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele apresentou 8 testes, 8 peneiras, pelas quais pensamentos e palavras devem passar para que possam ser qualificados como próprio de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Veja bem, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós não julgamos as pessoas no achômetro, ou naquilo que nós estamos sentindo, ou em critérios de simpatia ou de antipatia. Há um critério bíblico para que os nossos próprios pensamentos sejam julgados e também as nossas próprias palavras sejam julgadas e também as palavras proferidas por alguém sejam julgadas. Ah, não julgueis para que não sejais julgados. Não, nós vamos julgar e seremos julgados, mas não vamos julgar no achômetros, nós vamos julgar pela reta justiça. Submetendo cada palavra, cada expressão ao crivo da palavra de Deus, e tem que passar por essas 8 peneiras. Se não passar por essas 8 peneiras, esse pensamento, o meu pensamento, está reprovado. E quantas vezes eu sou reprovado nos meus pensamentos e nas minhas palavras? Eu tenho que diariamente colocar o meu joelho em terra e pedir: Senhor, perdoa-me por pensamentos indignos que tive, por palavras indignas que eu proferi. Eu tenho que apelar para a graça, a misericórdia, a bondade e a fidelidade do Senhor. Então existe um critério bíblico para julgar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e também para julgar as palavras que nós lemos nas redes sociais, as palavras que nós ouvimos pelos comentários de alguém. Existe um critério bíblico para que essas palavras sejam julgadas. E todas as vezes, irmãos, que ouvirmos ou que lermos as palavras de alguém, seja ele quem for, porque não existe super santo, super crente, seja ele quem for, as suas palavras, para serem aprovadas em Deus, precisa passar por esses 8 filtros de Filipenses capítulo 4 e versículo 8.
para isso, não basta ser verdadeiro. É óbvio que ser verdade é o princípio dos princípios, é fundamental. Porém, com igual importância, além da verdade, tem que ser aprovado em mais 7 testes, 7 perguntas. É honesto? É justo? Muito bem. É puro? São palavras amáveis? São palavras que trazem boa fama para alguém ou são palavras que difamam? As palavras que trazem boa fama são as palavras que estão abonando, falando bem de alguém. Há alguma, número 7, há alguma virtude envolvida nessas palavras? Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos, para entender que virtude é tudo aquilo que leva o homem ou a mulher para o bem ou para mais perto de Deus. E desde a antiguidade se fala em 7 virtudes. 4 delas qualificadas como virtudes fundamentais ou cardeais, em número de 4, que são a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, a fé, e mais, para completar 7, a esperança e a caridade, o amor. Dentre estas, existem as virtudes que são chamadas de teologais, porque elas não são produtos de um hábito, elas não são produto de um esforço, elas não são produtos apenas de que eu me proponha ficar crucificado com Cristo. O homem não as adquire através do seu próprio esforço. Elas emergem do fruto do Espírito, a fé, a esperança e o amor, ou caridade. Agora, quando o apóstolo escreveu, alguma virtude envolvida nessas palavras, a pergunta é, em qual dessas virtudes você encaixaria esses pensamentos a respeito de alguém ou de algo, ou as palavras que foram faladas? Em qual, se há alguma virtude, nem está pedindo todas as virtudes, se há pelo menos uma virtude. E depois desses 7 filtros, há um 8º. Há algum louvor nessas palavras? Poderia voltar, por favor? Filipenses capítulo 4, versículo 8 na tela. Há algum louvor nesses pensamentos? Ou nessas palavras? Porque é preciso que cumpra esses quesitos que se encerram como tem que trazer louvor. Louvor a quem? Ao homem é que não é. Louvor a Deus. Louvor ao Espírito Santo. Louvor à obra da pregação.
Oh, glória a Deus! Então, irmãos, nós vamos examinar os nossos pensamentos, examinar as nossas palavras e também examinar as palavras proferidas por outras pessoas, julgá-las pela reta justiça que é a palavra de Deus. E se o falar desse homem ou dessa mulher estiver desalinhado com o conjunto de requisitos de Filipenses capítulo 4, versículo 8, se essas palavras não passarem por esses 8 filtros, ou por algum ou alguns desses 8 filtros, então esta pessoa, ela não está em condições de falar em nome de Deus. E por consequência, ele ou ela não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, salvo que seja uma pessoa que clamou ao Senhor em arrependimento, em confissão e em arrependimento, porque aquele que confessa e deixa alcançará a benevolência do Senhor. E Tiago capítulo 3, versículo 11 em diante, nos diz de uma forma muito clara: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em suas obras, em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser sábios e inteligentes, porque aquelas palavras podem ser palavras de um impostor que diz falar em nome de Deus para enganar as pessoas simples, quando na realidade Deus está longe do falar daquela boca que maldiz, ou como nós falamos no português bem claro, daquela boca suja. Ou o que é pior, pode ser um demônio transfigurado em ministro da justiça de Deus, falando pela boca daquela pessoa, numa atividade típica de Satanás, que é a imitação. Porque Satanás não é criativo, Satanás é imitativo, imitando a profecia divina, a profecia do Espírito Santo. Como falei para os irmãos, é óbvio que aquele que é espiritual se encontra em condição de discernir todas as coisas, de ler o que não está escrito, de ouvir aquilo que não foi falado, está no oculto do coração. Porém, a Bíblia diz que ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. Porém, a realidade é que nem todos são espirituais. E também, às vezes, pode ocorrer exatamente que essas palavras sejam ditas em um momento em que nós não estamos tão espirituais. E é aí que está o perigo, porque tanto os falsos obreiros, como também os espíritos malignos, eles são muito atrevidos e ousados. Sobre o atrevimento de falsos obreiros quererem falar em nome de Deus, e também o atrevimento de demônios em falar palavras imitadoras
de profecias. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nesta noite, além desse conhecimento que a palavra e o Espírito estão nos trazendo, eu quero entregar algumas ferramentas bíblicas para você medir e pesar as suas próprias palavras, as suas próprias atitudes, e também medir e pesar as atitudes de alguém, e definir se essa pessoa é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou é uma imitação barata de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus. O primeiro instrumento que eu quero entregar para os irmãos é um termômetro, para você medir a temperatura de todos aqueles e aquelas que se apresentarem diante de você, falando em nome de Deus. E pode começar por medir a minha temperatura, que estou aqui diante deste altar, com o propósito de falar em nome de Deus. Todo irmão desta igreja tem autoridade para pegar a Bíblia e vir falar comigo. Isso não é falta de ética, não. Comigo não é. Olha, pastor, o senhor errou em tal lugar, porque está aqui na palavra de Deus assim. Agora, fale a verdade. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Até porque os covardes serão lançados no lago de fogo. Qual o pecado dele? Adulterou? Não. Roubou? Não. Cheirou cocaína? Não. Qual foi o pecado dele? Covardia. Então, você não vai discutir se aquele que está falando é um homem de Deus ou não, se ela é uma mulher de Deus ou não. Você vai pegar o termômetro e vai medir a temperatura dele ou dela. Se ele é frio, ou é quente, ou é morno, espiritualmente falando. Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte, uma advertência técnica, uma advertência matemática para a igreja de Laodiceia. E o problema é que eles não eram frios e nem quentes. Antes deles aceitarem a fé, mortos em seus delitos e pecados, eram frios. E quando receberam Jesus como Salvador, eles se tornaram quentes, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, pessoas zelosas, pessoas apaixonadas por seguir a Jesus, pessoas prontas para morrer pelo nome de Jesus, morrer pelo Evangelho. Mas o tempo passou, e agora quando Jesus escreve ao pastor da igreja de Laodiceia, eles não eram mais quentes como no início, e eles não estavam nem frios o suficiente para perceberem
quão grandes eram as suas necessidades, e se arrependerem. Eles não se achavam frios, e realmente eles não eram frios. Por isso Jesus desejava que eles fossem ou frios ou quentes, pois assim ele poderia fazer alguma coisa por eles. Meus amados irmãos, esse é o pior estado do homem e da mulher, que aceitou a Cristo, mas o tempo passou e ele se tornou uma pessoa morna. Não é frio e nem quente. E Jesus disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus amados e queridos irmãos, a principal obra de Satanás é esfriar o crente na fé, é esfriar o crente no amor. E é uma palavra que Jesus disse em Mateus 24 e versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a institucionalização do pecado. A iniquidade é a legalização do pecado. E a iniquidade se multiplica quando o pecado é aturado por causa da corrupção de muitos ou de todos. Em outras palavras, existe iniquidade quando eu estou diante do pecado que alguém está cometendo, mas eu não quero me opor ao pecado, porque eu sou amigo do pecador. Eu também não quero me comprometer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou cego, mudo e surdo, eu não vi nada, não sei de nada. Eu não quero me comprometer, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu quero manter. Eu sou muito amigo daquele pecador. Se eu contrariá-lo, de acordo com as sãs palavras do Evangelho, eu posso perder uma amizade que já faz tantos e tantos anos que somos amigos. Eu quero também estar politicamente correto, eu vou cuidar da minha vida. Então, eu ouço palavras pecaminosas, mas eu não me oponho àquele pecado e nem àquele pecador. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de covardia. E digo: sai. Sai em nome de Jesus. E é para isso que nós oramos, jejuamos, buscamos ao Senhor, para não ter medo de enfrentar demônios. Bendito seja o Senhor. Pode ser também a vara de medir de Ezequiel capítulo 40 e do Apocalipse capítulo 11. Ou pode ser as balanças fiéis de Jó capítulo 31 e versículo 6, quando ele disse: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, Deus quer que nós sejamos homens de Deus e mulheres de Deus. Há um trabalho conjunto da palavra, do Espírito e da igreja, visando a nossa santificação. A
palavra dá revelação, como está dando hoje. O Espírito trabalha no convencimento do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. E a igreja labora com a palavra e com o Espírito, porque Deus dá dons para a igreja, como apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, para o aperfeiçoamento, para a santificação dos santos, até que todos cheguemos qualificados, habilitados e aptos para o ministério. Então há um trabalhar conjunto para que nós sejamos homens de Deus e mulheres de Deus. Agora, irmãos, eu creio que ainda e neste culto nós não vamos chegar ao fim desse entendimento, o que vem a ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Vamos ver em primeiro lugar o que não significa que alguém é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7 e versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, disse Jesus, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam um mal. Então, nós já podemos tirar algumas conclusões. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser homens e mulheres inteligentes, para compreender, tendo uma compreensão daquilo que não pode qualificar uma pessoa como homem de Deus e como uma mulher de Deus. Ao longo desses anos já tenho visto muitas pessoas assim nas igrejas idolatrando alguém porque profetiza. Nessa noite o Espírito está falando, profetizou, expulsou demônios, realizou milagres. Isso não são credenciais para qualificar uma pessoa como homem de Deus e como mulher de Deus. Um homem de Deus é uma pessoa que pertence, que serve a Deus. É uma pessoa que amadureceu espiritualmente. Ela não é mais uma criança levada de um lado para outro por todo o vento de doutrina. É uma pessoa que amadureceu espiritualmente. 3, é uma pessoa que representa Deus no mundo. Ela é o sal da terra, a luz do mundo. Ela espalha por onde passa, seja entre salvos ou perdidos, o bom cheiro de Cristo. Ela é a carta de Cristo, escrita por dentro e por fora, lida e relida por todos os homens. Ela é uma pessoa que está relacionada com as Escrituras. Ela é uma pessoa que está conectada com o Espírito Santo. Ela é uma pessoa que é submissa às autoridades espirituais constituídas sobre elas. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar vários homens que foram identificados com esse título, homem de Deus, ou varão de Deus. Deuteronômio capítulo 33 e versículo 1 está escrito, esta porém é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. 1 Samuel capítulo 9 versículo 6, porém ele lhe disse, eis que nesta cidade um homem de Deus, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 22 diz: porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo. Primeiro Reis, capítulo 17 e versículo 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 4: ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Meus queridos e amados irmãos, todo crente deve chegar a uma posição de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual, de santidade, a ponto de ser conhecido na sua casa, na sua vizinhança, onde trabalha, na sua igreja, na sua cidade, no seu país, fora do seu país, como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Pode ser que você não seja conhecido ou reconhecido como um homem importante, uma mulher importante, um médico importante, um grande comerciante, dono de uma rede de lojas. Pode ser que você não seja conhecido como um pintor importante, um pregador importante, mas se você for conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você pode não ter um centavo na sua poupança ou na sua conta bancária, que você é o homem mais rico desta cidade, é a mulher mais rica desta cidade, porque o maior título que um homem pode ter não é o de pastor, de bispo, de papa, de presidente, é de homem de Deus e de mulher de Deus, e esse título está disponível para todos. O Espírito Santo está disponível para todos. A palavra está disponível e todos podem ter um grande crescimento espiritual, uma grande prosperidade em sua vida espiritual e adentrar aos mistérios de Deus e receber revelações divinas, poderosas, a respeito dos mistérios de Deus e a respeito do futuro. Num culto de um domingo desses, o Espírito Santo nos disse que estava disponível para transformar mendigos espirituais em milionários espirituais. Um homem, uma mulher de Deus se tornam pessoas sábias, inteligentes, pessoas que entendem o tempo, sim, as estações, sim, pessoas além do seu tempo, da mesma forma como Enoque, o sétimo homem depois de Adão, lá no início do mundo. Ele teve visões acerca do juízo final. Oh, glória a Deus! Livro de Judas, capítulo único, versículo 14. Enoque foi um homem que entrou em um relacionamento tão aprofundado com Deus. Ele se tornou um homem de Deus, um homem que andava com Deus, e diz de Deus, para si o tomou, mas ele profetizou. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque foi um homem além do seu tempo, da mesma maneira que todos os homens de Deus e mulheres de Deus se tornam pessoas além do seu tempo e começam a pensar de forma sobrenatural, começam a falar de forma sobrenatural, começam a agir, a fazer coisas sobrenaturais.
E de repente, a sua sombra começa a curar os enfermos. E de repente, a sua presença em um determinado ambiente purifica aquele ambiente. Porque os demônios fogem por 7 caminhos. Quando um homem de Deus entra em um ambiente, existe a purificação. Enquanto aquele homem de Deus estiver ali naquele ambiente, demônios não abrem a boca, demônios não dão um pio, por causa da presença daquele homem de Deus e daquela mulher de Deus. Aleluia, aleluia. Na próxima mensagem, querendo Deus, nós vamos verificar quais são as características para identificação de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Mas tu, presentes neste versículo de 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 11, mas tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade. Ele começa fugindo. O homem de Deus, ele é um fugitivo. Ele tem que ser conhecido no lugar onde ele vive, no lugar onde ele trabalha, na igreja onde ele congrega. Ele tem que ser conhecido como um fugitivo. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 7 pensamentos que caracterizam um homem de Deus. E nós devemos procurá-los dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo. E também devemos identificá-los em outras pessoas que se apresentam como homem de Deus, como mulher de Deus, para que não sejamos envergonhados. Estas 7 características funcionam como um termômetro que o Espírito Santo está nos dando nesta noite para medir a temperatura dos chamados homens de Deus e mulheres de Deus, tanto daqueles que realmente são homens de Deus e mulheres de Deus, como também daqueles que pensam que são, mas não são, e daqueles que sabem que não são, mas se auto-intitulam, como aquela Jezabel do Apocalipse, que se auto-intitulava ou auto-se proclamava profetisa. Bendito seja o Senhor. Com isto em mente, nós vamos encerrar esta mensagem. Mas tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém. Ó Senhor, segundo a graça que o Senhor nos deu na preparação desta mensagem, eu procurei ser fiel à revelação do Espírito Santo, trazendo esta palavra como a água que lava, que limpa, para que nós estejamos com as nossas vestes alvas, estejamos, Senhor, santificados pela palavra, purificados pela palavra e habilitados para representar o reino de Deus aqui nesta terra, como embaixadores, para que no abrir da nossa boca, as nossas palavras sejam como se Deus pessoalmente exortasse aqueles e aquelas aos quais nós nos dirigimos, seja uma, dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Dá-nos a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, dá-nos a palavra erudita e dá-nos a revelação
para que o abrir da nossa boca seja no lugar correto, no instante correto. Nós não queremos ser contados entre aqueles que dão pérolas aos porcos. Dá-nos a sabedoria para que nós possamos saber o momento de soltar a palavra e a quem soltar esta palavra. Gratidão, Senhor, de nossos corações dilatados nesta noite por causa da tua presença maravilhosa. Confirma, Senhor, esta palavra pregada nesta oportunidade, com quebrantamento de corações, com arrependimento, com caminhos tortuosos que se fazem caminhos direitos pelo teu santo e poderoso poder. Eu me coloco a mim mesmo na tua mesa cirúrgica, para que o grande cirurgião remova as imperfeições, para que o Pai, o agricultor, com a sua tesoura, corte de minha vida os ramos infrutíferos, as palavras infrutíferas, os pensamentos infrutíferos, e tudo aquilo que se opõe à revelação da palavra de Deus, ao conhecimento de Cristo. Ajuda irmãos e irmãs que estão no mesmo propósito de santidade diante de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, levante a sua mão e dê graças a Deus.